Senhor, eu sou servo missionário Roberto. O estudo é como saber a tradição da igreja, como podemos chegar a esse contexto biblicamente. Como vai dizer ali em Efésios 4 e 5, a amada igreja nos ensina o quê? Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui vai nos ensinar o quê? Que é uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Que a igreja só tem uma verdade. E Atos dos Apóstolos ali estava reunido, Atos dos Apóstolos 1, 14. Todo mundo reunido no mesmo propósito. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Quer dizer o quê? É uma unidade. Um só corpo, uma só fé, um só espírito, um só batismo. Todos eram unidos. Que a verdade vai ser conhecida pela a igreja, que é coluna sustentável da verdade. 1 Timóteo 3,15, porque ali está uma prova convincente que para ter a interpretação da Bíblia tem que ser intérprete a igreja. A igreja que interpreta nos ensina o magistério apostolado. Que aqui o eunuco está lendo uma profecia da escritura e não está entendendo nada. E pede para o membro da igreja, que é o corpo da igreja, para ensinar, porque ele não entendia nada, o ministro da rainha da Etiópia. Olha só que interessante. Aí tira essa dúvida e cabe essa tese que cada igreja, a adventista, a testemunha, a mundial, a assembleia, etc, etc, cada uma tem uma própria interpretação, é uma só interpretação. É uma só fé, é um só batismo, é um só Senhor. Aqui cai por terra, porque o eunuco podia falar assim ao ministro da rainha, podia falar assim: eu não preciso da sua interpretação, Filipe. Eu mesmo me interpreto, eu mesmo entendi. Não, ele pediu ajuda membro da igreja. Atos 8, do 30 a 31. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Ele perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que eu posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. Olha só. Não entendia nada. Ele podia tratar-se por, como tem essas igrejas fundador homens. Eu tenho a Bíblia, eu interpreto do meu jeito. Eu fundo a minha igreja porque tem a Bíblia ali, posso fazer culto, posso fazer etc. Não, meu irmão. Porque é uma só verdade, é uma só fé, é uma só unidade. E ele pediu ajuda de quem? Filipe, membro da igreja, corpo místico da igreja. E aqui ele foi batizado ainda. O 8, Atos dos Apóstolos 8, 36 e 38. Ó. Continuou o caminho. Encontrando água, disse então o eunuco: eis aí a água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crê de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, ambos desceram a água. E Filipe batizou o eunuco. Aqui, os mandamentos foi ensinado, sim, oralmente aos apóstolos, para ensinar, para fazer discípulo. Que Efésios 2, se você ficar até Efésios 2 ali, ó, 15 e 16, é só que interessante, ó. Aboliu na própria carne a lei, os preceitos e as expressões. Deste modo, ele queria fazer em si mesmo dois povos, uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz.
e reconciliamos ambos com Deus, unidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a amizade. Olha só. Para você não viver um regime mais da lei, mas da graça. Muitas pessoas pregam o dízimo, peçam propósito, mas você não está na lei, mas está na graça. Porque a igreja tem que seguir os mandamentos. Uma só fé, um só Espírito, um só corpo, um só batismo. A igreja é que interpreta a Bíblia. A Bíblia é fruto dos apóstolos. A Bíblia nasce a igreja. A Bíblia nasce tudo. Através dela você conhece Jesus Cristo. Através da Bíblia você conhece a igreja. Através da Bíblia você conhece os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, os primeiros escolhidos, os primeiros enviados. Porque os mandamentos foram confiados aos apóstolos. Não a esses pastores que se auto-ugem apóstolo e etc. Não, não, não. Olha só que interessante, ó. Apocalipse 14, 12. Ó. Eis o momento para apelar para a paciência dos santos, dos fiéis aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Quem são os santos? Os discípulos, os apóstolos, os profetas. Se você catar lá em 2 Pedro, olha só que interessante. 2 Pedro 2, ó. 3, 2, ó. E para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador, ensinando por vossos apóstolos. Então, a verdade está na igreja, que é baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15, que foram confiados aos apóstolos, os mandamentos. Por isso que tem essa unidade. Porque, segundo Pedro 20, não podemos ter uso pessoal da Sagrada Escritura. Segundo Tessalonicenses 2,15, guardai as tradições. Segundo Tessalonicenses 3,6, afastai daquele que contradiz, aquele que não vive segundo a doutrina, os mandamentos, ensinado. É só. Segundo Tessalonicenses 3, assim, pois, irmão, ficai firme e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavra, seja por carta nossa aos apóstolos. Aos 3,6, ó. Imitai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, contrária à tradição que de nós tendes recebido. A tradição de quem? Magistério da Escritura e a sola magistério. Não, tradição, magistério e Sagrada Escritura. Foi confiado aos apóstolos, aos discípulos. Romanos 10, como pregarão se não for, Romanos 10, 15, como pregarão se não foram enviados? João 21, 20, 21, 23. Assim como o Pai me enviou, envio vocês. Enviou os apóstolos. Porque a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos deixa traço para se afastar daquele que causa divisão. Romanos, ali tem Romanos no finalzinho, ó. 16, 17, 18. Roga-vos, irmão, que eles confieis daquele que causa divisões e escândalo, apartando da doutrina que recebeste. Evitais, ó. Esses tais não servem Cristo, ao nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavras adocicadas, em línguas linogeiras, enganam os corações. Simples. É isso que nós vemos nessa geração, nessa atualidade. A Testemunho de Jeová prega uma coisa, a Adventista do Sétimo Dia prega outra coisa, a Mundial prega outra coisa, a Universal prega outra coisa. A Graça prega outra coisa, a Plenitude prega outra coisa. Por isso nós temos que seguir uma liturgia. Uma unidade. Jesus, ele vem nos ensinar aqui, ó, para encerrar, para o vídeo não ficar muito grande, em João 7,14, ó. E várias passagens da Bíblia mostram que tem uma doutrina. Olha só que interessante. João. Ó, 7,14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e dizia: este homem não fez estudo, de onde ele vem, pois
este conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Todas essas doutrinas que você vê aí, nessas igrejinhas, fundo de quintal, é doutrina de homens. Vem da Bíblia, que a própria igreja que guardou, que compilou, que organizou, morreu pela igreja e morreu pela Bíblia. Porque a Bíblia foi criada, foi compilada, foi guardada pela a igreja, não as igrejas. Por isso que nós somos muito perseguidos, nós católicos apostólicos romanos. Por que católico apostólico romano? Porque é o termo de universal, termo de unidade. Uma só fé, um só corpo, um só batismo, um só Espírito. A missa está sendo celebrada aqui no Brasil, lá no Japão está de noite, está a mesma liturgia. A missa está celebrada aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos está sendo celebrada com uma unidade. Escurece aqui, em outro lugar amanhece. A liturgia segue, a unidade segue. É isso que é unidade. A única igreja que prega aos quatro cantos, norte, sul, leste, oeste, uma unidade, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Doa quem doer. Que ela não é simples igrejinha fundada por homens, mas fundada por Senhor Jesus Cristo. E edificada sobre o fundamento dos seus apóstolos. Onde está isso? Efésios 4:11. Coríntios 12:12. Os apóstolos são o corpo místico da igreja. Colossenses 1:8. Cristo é a igreja, a cabeça da igreja. Seja louvado, Senhor. Essa que é a verdadeira igreja. Glória a Deus. Aleluia.